já parou para pensar que há pessoas que não têm acesso a produtos básicos de higiene menstrual? Todos os meses, pessoas precisam optar entre usar pedaços de pano, papel higiênico, papelão, jornal e até mesmo miolo de pão quando menstruam. Quais as consequências na vida dessas pessoas? Em 2014, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu que o direito à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. O conceito de pobreza menstrual engloba a falta de dinheiro para comprar produtos de higiene menstrual, a falta de acesso à água e ao saneamento básico. Pessoas em situação de rua, privadas de liberdade, que vivem em abrigos, em campos de refugiados, em áreas rurais e remotas e em situação de pobreza, são as mais vulneráveis a esse problema. Você já parou para pensar em quanto custa menstruar? Em geral, quem menstrua gasta em média R$ 12 em absorventes descartáveis todo mês. No Brasil, estima-se que 26% de jovens que menstruam entre 15 e 17 anos não têm condições financeiras para adquirir produtos seguros para usar durante a menstruação. Absorventes são considerados produtos supérfluos no Brasil, sendo assim tributados como categoria de cosméticos, aumentando o custo de fabricação e o preço final. Há também um custo ambiental. Em média, uma pessoa que menstrua usará entre 5 e 15 mil absorventes internos e externos descartáveis ao longo da vida, e a grande maioria acabará em aterros, gerando cerca de 150 quilos de lixo plástico, que permanecerão no ambiente por pelo menos 500 anos. Como resultado da precariedade menstrual, pessoas em idade escolar que menstruam faltam mais dias na escola durante a menstruação, o que pode prejudicar seu desempenho escolar. A ONU estima que 1 em cada 10 meninas cisgênero perdem aula quando estão menstruadas por falta de produtos ou porque não há banheiros seguros e com privacidade na escola. No Reino Unido, 19% das meninas cis afirmaram que já usaram soluções improvisadas como trapos de tecidos, jornal e papel higiênico nos dias menstruais. Com a educação comprometida, a consequência a longo prazo é o aumento da desigualdade de gênero no mercado de trabalho e as chances de quebrarem o ciclo da pobreza e adquirirem autonomia financeira diminuem ainda mais. As pessoas que menstruam aprendem a sentir desde muito novas sentimentos como nojo, constrangimento, culpa. Associar menstruação a sujeira e vergonha por sangrar são construções sociais que constituem uma violência de gênero normalizada. Precisamos conversar sobre menstruação, pois quebrar o tabu sobre o assunto é o primeiro passo para mudarmos essa situação. As pessoas que menstruam, e as que não menstruam também, precisam entender que menstruar é algo que não é motivo de vergonha, mas parte do funcionamento do corpo humano e um processo de responsabilidade da sociedade e não só de quem tem útero. Já existem opções sustentáveis para a higiene pessoal durante a menstruação que podem ser alternativas se existir água disponível para a higiene. O absorvente ecológico e reutilizável é feito de tecido, uma versão melhor projetada de uma tecnologia muito antiga. Já a calcinha absorvente é outra opção interessante, pois pode ser lavada e usada repetidamente. Se com pouca água disponível, o coletor menstrual, um copinho feito de silicone medicinal e que coleta o fluxo internamente na vagina, é uma opção reutilizável por até 10 anos. Não há dúvidas de que a menstruação deve ser tratada como uma questão de saúde pública. No Brasil, há projetos tramitando no governo desde março de 2020 com a intenção de reduzir a evasão escolar de jovens que menstruam em situação de vulnerabilidade através da distribuição gratuita de absorventes. É preciso lutar para que a higiene menstrual deixe de ser vista como um problema de quem menstrua e passe a ser um direito, tal como recomenda a ONU. Até quando as pessoas com útero que estão em situação de vulnerabilidade precisarão sobreviver à menstruação? Que tal participar da nossa luta para que dignidade menstrual seja um direito garantido a todas as pessoas que menstruam?